Olá, segundo ano, tudo bem com vocês, meus amores? Aqui é a tia Elisângela. Hoje nós vamos dar início a mais uma aula de português online através do portal da NetBio. A tia Elisângela vai pedir para vocês pegarem o livro Ativamente, terceiro bimestre, página 22. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre a lenda indígena, o Sol e a Lua. Ligado ao texto. Texto 2. Imagine um cacique à luz da lua contando esta lenda para as pessoas da sua aldeia. As lendas fazem parte do folclore brasileiro. Lenda indígena. Então, aqui na página 22, nós temos uma lenda indígena, o Sol e a Lua. As lendas são histórias fictícias, ou seja, da imaginação, que trazem em si encantamento e mistério. Geralmente, o real e o fantástico se misturam. As lendas são narrativas que foram produzidas pelos índios e eram contadas para todos. O Sol e a Lua. A Lua era apaixonada pelo Sol e queria se casar com ele. Então, a Lua, ela era apaixonada pelo Sol e queria se casar com ele. Mas, devido ao seu calor intenso, isso não poderia acontecer. Então, seguiram caminhos opostos, né? Mas, devido ao calor intenso do Sol, isso não poderia acontecer. Então, seguiram caminhos opostos. A Lua, inconformada, chorou dias e noites inteiras e suas lágrimas caíram sobre a terra. Desceram pelas montanhas e uniram-se numa imensa correnteza d'água, formando assim o grande rio Amazonas. Então, essa é uma das lendas que fazem parte do folclore brasileiro, o Sol e a Lua. Vocês conhecem ou já ouviram a respeito de outras lendas indígenas? Algumas são bem conhecidas, como, por exemplo, a lenda do milho, a lenda da mandioca, a lenda da Vitória Régia, a lenda do Guaraná, e etc. A tia Elisângela vai deixar algumas delas aqui para vocês conhecerem. Na aldeia, no meio da floresta, vivia uma indiazinha muito esperta. Seu nome era Mani. Mani ajudava seus pais nos afazeres da aldeia. A menina era muito prestativa e sempre recebia elogios do pajé. A vida na aldeia era muito feliz e Mani se divertia com os outros índios. Mas algo na aldeia estava preocupando o pajé: a falta de chuva. Sem a água que cai da chuva, acontece a estiagem, o que prejudica as plantações. E os alimentos não nascem, deixando os moradores da aldeia com fome. Mani sentia falta de alimentos na aldeia e seus pais a consolavam. Foi quando, em uma noite, o pajé convocou os índios mais velhos para um grande ritual e os pais de Mani compareceram. Enquanto o ritual acontecia, Mani repousava em sua oca. De repente, um forte raio veio do céu, enviado pelo deus Tupã, e atingiu a oca de Mani. Um grande buraco foi feito no chão e a menina ali caiu, desacordada. Os pais de Mani entraram correndo na oca. Quando sua mãe viu que a filha havia caído no buraco, começou a chorar. Foi então que uma grande transformação aconteceu.
Raízes envolveram seu corpo e delas brotavam um alimento marrom por fora, como sua pele, e branco por dentro, como seus olhos. A luz conduziu Mani até a superfície, onde os outros índios espiavam assustados de fora da oca, a menina trazendo lá da terra o alimento inusitado. A partir desse dia, ela passou a se chamar Manioca, uma junção de seu nome, Mani, com Oca, que foi onde a magia aconteceu. E o alimento que ela trouxe levaria o nome de mandioca. Mani Mandioca levou o novo alimento para a aldeia, matando a fome dos índios que ali moravam. A menina começou a espalhar a plantação de mandioca pelas terras por onde passava. E todos passaram a comer este novo alimento. A mandioca é muito rica em fibras e faz bem para o coração. E com ela, a tribo passou a ter um delicioso alimento para as refeições lá na aldeia. Há quem diga que muitos anos atrás, um forte índiozinho havia se transformado em estrela. E esta estrela foi crescendo, crescendo, dando origem à Lua. Alguns não acreditam nessa história, mas outros sim, como a indiazinha Nayá. Nayá era uma amante da natureza. Cuidava de rosas e plantas com muito carinho e amor. E adorava se enfeitar com elas. Ela sempre foi conhecida em sua aldeia por ser apaixonada pela luz da lua. Mal podia esperar que o sol se retirasse para que a noite chegasse e então ela pudesse contemplar a luz do luar. Até que em um dia de lua cheia, ela notou de sua oca que o brilho da lua estava mais intenso e saiu para contemplá-lo. Chegando até a beira do rio, avistou um facho de luz sob a água. Neste momento, se apoiou sobre uma pedra para chegar mais perto. Foi aí que viu a figura de um belo índio refletido na água, vindo da luz da lua. A indiazinha se encanta pelo índio e, num ato de impulso, tenta dar um beijo na imagem refletida. Neste momento, ela se desequilibra, cai no rio e vai afundando, desacordada. Até que um facho de luz atinge algumas plantas, raízes e algas do rio, que despertam e se entrelaçam, envolvendo Nayá. E uma planta, formada por uma grande folha em forma de círculo e com bordas levantadas, começou a erguer Nayá até a superfície. Esta planta é conhecida como a Vitória Régia. Desde então, a indiazinha passou a ser chamada pelo nome da famosa planta amazônica. Flutuando nas beiras dos rios sob uma grande raiz redonda. A Vitória Régia é muito caridosa e distribui plantas para os animais da floresta. O suco extraído de suas raízes é utilizado como tintura negra para os cabelos. E durante a noite, flores brancas e perfumadas florescem de sua raiz, enquanto contempla a luz da lua e o brilho das estrelas. Página 23. Discutindo ideias. Número 1. Na sua opinião, o que aconteceria se o Sol e a Lua se casassem? 2. O Sol também era apaixonado pela Lua? 3. Qual foi o motivo do impedimento da união entre eles? Então você vai ler com bastante atenção essa lenda para responder as questões do Discutindo Ideias, ok?
de olho no texto. 1. A reação da Lua ao saber que não se casaria com o Sol foi de medo, alegria, tristeza ou espanto. Então, qual foi a reação da Lua ao saber que não se casaria com o Sol? Ela ficou com medo, ela ficou alegre, ela ficou triste ou ela ficou com espanto? Ficou espantada. 2. No texto, a expressão calor intenso significa calor moderado, calor muito quente ou calor de verão. Então, no texto lá que nós lemos, né? A expressão calor intenso significa o quê? Calor moderado, calor muito forte ou calor de verão. Você vai marcar um xizinho na resposta correta. 3. Segundo a lenda, as lágrimas da Lua formaram o rio Xingu, Paraná, Tietê ou Amazonas. Então, façam a leitura com bastante atenção para vocês responderem as questões de olho no texto, ok? Prestem bastante atenção na leitura lá do texto, né? O Sol e a Lua. Aproveite e faça a leitura dessa lenda indígena para o seu papai, para sua mamãe, pro vovô, para a vovó, não é isso? Perguntem se eles conhecem essa lenda indígena, se já ouviram falar. E se eles nunca ouviram falar nessa lenda indígena, aproveitem para fazer a leitura desse texto Sol e a Lua para a sua família aí em casa. Página 24, número 4. Agora que você conheceu a lenda do Sol e da Lua, descubra nas adivinhas seus elementos. Então, agora que você conheceu a lenda do Sol e da Lua, descubra nas adivinhas aqui abaixo seus elementos. Então, aqui abaixo nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 adivinhas. Já sabemos que as adivinhas, também conhecidas como adivinhações ou o que é, são perguntas em formato de charadas desafiadoras, que fazem as pessoas pensar e se divertir. São criadas pelas pessoas e fazem parte da cultura popular e do folclore brasileiro. Então, aqui abaixo nós temos algumas adivinhas para vocês, tá bom? Líquido salgado, mas não é água do mar. Escorre dos olhos quando alguém chorar. O que será? Monte bem alto, lindo de se ver. Perto do mar, costuma ter. Maior rio do mundo em água e extensão. Famoso por suas lendas, peixes e navegação. O que será essa adivinha? Ele é o astro-rei, aquece a terra de dia. Estrela de quinta grandeza, sem ele, vida na terra não existiria. Então, a tia Elisângela vai deixar essas adivinhas aqui para vocês, ok? Página 27. Adivinhas é folclore. 8. O que é o que é? Desde o dia em que nasci, corro e corro sem parar. Corro de dia e de noite até chegar ao mar. O que é o que é? Todos os livros têm e as árvores também. 9. Há jogos e brincadeiras folclóricas que até hoje encantam nossas crianças. Aqui abaixo nós temos 2 jogos. Jogo de queimada e o jogo de betes. Dos jogos acima citados, qual deles você já brincou? Escreva o nome desse jogo. Então aqui, ó, nós temos 2 jogos, né, folclóricos que até hoje encantam nossas crianças. O jogo de queimada e o jogo de betes. Desses 2 jogos acima citados, qual deles você já brincou? Você já ouviu falar nesses jogos aqui? Já brincou alguma vez de queimada ou já brincou do jogo de betes? Escreva o nome desse jogo. Aqui abaixo você vai escrever o nome do jogo que você já brincou, tá bom? Qual desses 2 aqui você já brincou? Qualquer dúvida, deixem lá nos comentários que a tia Elisângela vai ajudar vocês com as atividades, ok?
Beijos, boa semana e até a próxima aula.